Fique tranquilo. O senhor falou, eu sou acelerado, o senhor falou, fique tranquilo que pessoas como o senhor, assim, que tem muito conhecimento e muito amor e muita vontade, eu imagino que a vontade que o senhor tem, isso é um verdadeiro cristão, né? Assim como todos os demais que estão aqui também, mas assim, é essa vontade de transferir o conhecimento que faz com que nós consigamos identificar a veracidade de um cristão. Glória a Deus. Porque é esse amor, né? É o amor de Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, que faz com que nós fiquemos até mesmo angustiados de vontade de passar o que a gente sabe, né? Muito. Então, assim, pode ficar tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo com isso, tá? Porque eu tenho certeza que todos os irmãos que estão aqui compreendem isso aí. E eu quero falar com o senhor, eu fiquei até, eu te confesso que eu fico muito feliz, muito feliz mesmo, eu me emociono até, porque agora faz acho que na última aula a gente teve o professor Clayton, né? O professor Dr. Clayton da Universidade Batista, ele falou sobre as parábolas, eu não sei se o senhor estava na aula aquele dia. Não. E daí o que acontece? Aí ele citou aqui, a hora que o senhor começou a mostrar os slides ali do hebraico ali, né, da junção das palavras, e quando o senhor citou a situação do zoom, né, que era uma técnica linguística deles, então o que o professor ele falou aquele dia, né, ele falou das parábolas, Novo Testamento, do nosso Deus encarnado, Jesus Cristo. As técnicas que Jesus usava e que ele deixou assim registrado, né, para nós, no Novo Testamento, era exatamente isso aí. Poxa. Que eles chamam o quê? Por quiasmos. Coisa linda, né? Então você veja que os estudos e a técnica usada, o próprio Deus, né? Que é autor e consumador de tudo, de todas essas palavrinhas que o senhor estuda, que todo mundo está estudando, foi ele que criou e que deu a inteligência para todos, né? Os estudiosos, as primeiras pessoas começaram a registrar nas tabuinhas, no barro, na pedra, e ele fez de uma forma que é o seguinte, não, na medida que eu for me revelando e as pessoas se deixarem que eu me revele para elas, não terá como negarem a minha fé, né? Então, até por isso que está escrito lá, né, que o homem é injustificável, né, não crer no Senhor, né? Porque desde a fundação do mundo ele vem se manifestando para nós, né? E de formas maravilhosas. E esse exemplo que o senhor deu da forma linguística, né, do hebraico, e da forma que eles colocavam as palavras para fazer com que acontecesse esse zoom, né? É a mesma forma que o Senhor Jesus deixou as parábolas, Isso, né? exatamente. Então, as parábolas também, elas é um espelho, né? Ele usou até um termo, né, de um autor lá que é um espelho, é de uma forma que a gente se enxerga, olha e diz, ou você se enxerga e olha e crê, ou você decide e quebra esse espelho, né? E vive no mundo, né? Porque não tem como não crer em Deus, né? Então, parabéns, parabéns mesmo, muito lindo, maravilhoso. Libera os slides para nós e também para nós termos esse material e deixarmos aí para as próximas gerações. E sempre que o senhor puder estar conosco aí, é uma honra e um prazer ter o senhor com nós aqui. Deus te abençoe, meu queridão. Obrigado pelas palavras. Estou à disposição de vocês, todos vocês, certo? Todos. Maravilha, então. Mais alguém para fazer uma pergunta, colocação? Nós aqui, Samuel. Vai fundo aí, beijo. A paz do Senhor, meus irmãos. Primeiramente, né, agradecer o professor Marcos, a forma, vamos citar, científica, literária, arqueológica, geológica, mas de grande profundidade que nos aguça a buscar mais da palavra, né, porque nós acabamos de entender, né, aquilo que é a essência, né? A essência no ipsis litis, né? Isso que nós muitas vezes na leitura não observamos, né? Mas com a sua maneira de trazer esse ensinamento, né? Vem demonstrando aquilo que Deus colocou como prioridade, né? Como Moisés foi né, Jesus Cristo, né, mas foi o maior líder que houve na Terra para poder
comandar lá 3 milhões de pessoas no deserto, né, e ter uma autoridade, e com essa presença, essa proximidade de Josué com Moisés, né, como o mentor, o professor, Josué também teve essa condição, e o desfecho de toda essa história é aquilo que, na promessa com Abraão, de que a nação seria uma terra prometida, seria Canaã, e que daí desse processo, né, desde Abraão, Moisés e Josué, onde tem a terra prometida, vem todo o desfecho de toda a história até nós chegarmos em Cristo. Então, a sua explanação foi ipsis, onde realmente é a essência, né, daquilo que muitas vezes, desde lá de Gênesis, né, para chegar nesse desfecho que é Jesus vindo com o objetivo de trazer a salvação, trazer a transformação, né? Mas todo esse contexto o Senhor nos trouxe com um grande valor, né? Foi estupendo, né? A palavra é essa, foi extraordinário. Amém, fico grato. Maravilha, maravilha. A colocação aí do queridão, nosso queridão Gelson, e retribuímos novamente, né? Fazemos a palavra do bispo e as nossas. Mais alguns irmãos aí para fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação? Vou fazer uma pergunta aqui com respeito ao professor Marcos. Em tese, não seria uma pergunta, né? Porque eu tenho conhecimento da questão, então aí a gente sabe, né? Nunca faça uma pergunta que você sabe a resposta. Mas eu só vou, não seria nenhuma pergunta, né? Eu só vou fazer pro professor, só para o professor passar para os demais irmãos ali. Tem várias, né? Mas uma bem simples que geralmente, principalmente o Marcão e o Rony, né? Que são raízes da Assembleia de Deus, a questão da fita de Rábia lá, que simbolizava o sangue de Cristo, e aí você vai, aí houve um monte de como diz o Vailate, né? O pessoal acaba viajando. O Vailate sempre tem um termo que ele usa, de ficar viajando nas palavras. E para você, o que você chegou a pesquisar já, professor? A questão dessa fita vermelha, já viu alguma? Tem outras, né, mas eu só vou passar para os irmãos lembrar da história, que quando Josué, os espias chegam, e ela acaba falando a respeito da cidade, e aí pede depois para que ele poupe, né, para que eles poupem quando Israel chegasse lá em Jericó, e aí os espias falaram, né, para que ela colocasse uma fita vermelha e ficasse à mostra. Se ela não colocasse essa fita, todo mundo seria destruído. Agora, se ela colocasse, eles seriam obrigados a cumprir a promessa, como a gente vê também a mesma promessa, você vai ver como o professor meu passou lá no capítulo 9, com os gibeonitas. Eles são enganados, mas ali o autor sagrado fala literalmente que eles não consultaram ao Senhor para fazer, e eles fazem aquele pacto com aquele pessoal que vai com... Eles pegam um pão bolorento, né, roupa, sandália, tudo rasgada, e eles moram 3 dias. Aí depois eles não podem destruir o professor, inclusive passou também no dos slides. Mas o que eu quero referir desses 2 episódios é a questão da promessa. A partir do momento que você deu a palavra lá, tinha que cumprir. Então, com a palavra o professor Marcos a respeito da fita vermelha. Se quiser falar também sobre Josué 9, lá sobre os gibeonitas. Essa parte eu nunca me aprofundei, não. É mais o convencional da gente, né? Dessa fita vermelha. Só que aí tem muita gente que dimensiona, pregadores, né? Fala que é uma coisa, fala que é outra. Então, assim, de aprofundar nessa passagem no hebraico, você sabe qual é o versículo para a gente olhar? É o capítulo 2, verso 17 em diante. 2 e 17, né? Isso. 2 e 17. Aí a palavra do professor Gusso, no texto, ele vai dizer o seguinte, que na opinião dele, ele cita, inclusive, acho que é o livro que você cita como biografia, o Richard Hess ali. Também é possível que o fio vermelho amarrado na janela fosse algo já existente,
quem sabe para anunciar o propósito da casa de rádio. Então, fazendo alusão à prostituição ali. Tem né? aqui nele mesmo, ó. É esse aí. Ele cita o professor Gusso, ele cita esse autor. Aí, mais alguma coisa que você viu? Já pregou sobre esse texto? Não, nunca. Nunca preguei, não. Na verdade, a minha familiaridade é mais no Novo Testamento e com uns 10 livros do Antigo Testamento que eu tenho mais afinidade, certo? Eu tenho mais afinidade com o Pentateuco, que eu gosto muito. Afinidade também com o livro de Jeremias, Ezequiel e Oséias. Todo pentecostal gosta, né? E alguns outros também. E Josué, que seria o sequencial. Nunca estudei milimetricamente, profundamente, o de Josué, assim, em tese. Versículo por versículo, capítulo por capítulo, no original, para tentar tirar alguma coisa ali a mais, né? Com os originais ou com interlinear alguma coisa. Eu confesso que eu desconheço mais profundo sobre essas partes, né? Maravilha, então, queridão, mas já fica valendo, então, passando os livros ali, passa para nós qual livro da questão da afinidade, que a gente vai colocar o professor na fila aí, pode ficar tranquilo para nos trazer esse vasto conhecimento, essa erudição, né, a gente fica muito feliz, né, o nível do professor Rony também, que sempre estão junto com a gente aí. Irmãos, e mais alguém, então, para fazer alguma pergunta? Perfeito, esse tetagrama, né, esse micro tetragrama. Eu quero fazer mais uma aí, se ninguém levantar a mãozinha, eu vou fazer mais uma. Que é o que o professor gosta ali do Pentateuco. A situação ali daquele verbo ali no primeiro capítulo de Gênesis, o bará. É esse? O bará, que é o que é criar, né? Porque esses dias, por que eu estou perguntando? Eu achei muito interessante o professor, doutor e pastor, e aí da tua terra, inclusive, aí me ajuda aí, pessoal. Tassos Licurgo? Isso, o Tassos Licurgo, isso. Esses dias ele estava expondo alguma coisa sobre Gênesis ali, e eu achei muito, mas muito acertado o comentário que ele fez. Ele trabalhou em cima do bará, do verbo bará, o criar, e o assar, que é a criação do homem e depois a criação, né? A criação dos animais, se eu não me engano, depois, né? É isso aí, né? E ambos são criação, porém os verbos se diferem. E eu achei muito lindo aquela colocação que ele fez. Ele levantou algo assim muito profundo, né? E dentro de duas palavrinhas, né? E eu estou te perguntando porque o senhor falou que estuda muito as palavras e aprofunda nas línguas originais. E se o senhor pudesse falar alguma coisa sobre esses dois verbos, principalmente com a criação dessa criação, porque eu achei muito lindo. Ótima pergunta. Vê só, a literatura convencional de 1000, 2000 anos atrás